Então, eu sou a Cristina. Para quem não me conhece, temos aqui umas carinhas novas hoje, é sempre bom ver aqui pessoas que vêm pela primeira vez. Eu queria começar por comentar aqui a tua partilha. Não tenho como, porque achei super curioso quando o Renato, né, disse que não ia poder vir porque estava com febre. Eu logo, entretanto, chegou a casa e disse, houve uma desistência. E o Pedro, o nosso filhote, ele queria vir. E eu disse, Pedro, se calhar podes ir. Eu disse, não. E estávamos assim meio... E ele, não quero ir, vou ficar aqui com a Inês. E eu disse, vem outra pessoa. E o Léo, achas agora assim, tipo, menos 2 horas da cerimónia, e logo a seguir tu mandaste mensagem. E sem constrangimento nenhum, o Pedro pode tomar medicina quando quiser, não tinha que ser hoje ele era preciso ir por outras coisas. E já falo um pouquinho aqui do meu percurso e de como é que eu estou aqui hoje convosco, mas usando assim o que partilhaste, achei super bonito, porque tu estás mesmo noutra energia. E é super visível assim ao meu coração e aos meus olhos, já te vi no outro dia, né? E é impressionante. Para mim é assim mesmo impressionante. E para mim é disso que se trata, essencialmente. Eu sou psicóloga de formação, Psicologia Clínica da Saúde, aqui para quem valorizar mais essa parte técnica, e desde muito cedo eu percebi que havia ali qualquer coisa que faltava naquela abordagem mais, digamos assim, convencional da mente, das emoções, do comportamento. Então desde muito cedo eu comecei logo que acabei a licenciatura em 2003, procurar outros caminhos, desde o reiki, florais, hipnose, regressão, terapia prânica, enfim, florais já falei, enfim. E a ayahuasca, na minha vivência, ela entrou juntamente com o Léo na minha vida. Eu já conhecia a ayahuasca há muitos anos, tinha uma série de pessoas próximas que já tinham consagrado, mas nunca senti propriamente o apelo de, eu quero, ao contrário do que eu achei interessante, algumas pessoas partilharam que já tinham ouvido e já há muitos anos queriam consagrar a ayahuasca, e eu não sentia isso, porque a minha visão foi sempre, eu não quero nada que me tire do meu estado normal de consciência, e de todas as experiências que eu ia ouvindo, há uma parte que eu acho linda e incrível, e talvez aqui muitas pessoas já tomaram medicina, já sabem do que é que eu vou falar, e outras que se calhar vão tomar hoje pela primeira vez vão provavelmente deparar-se com isso, que é todo o processo da miração, que são as imagens que a gente recebe, e algumas são de facto de planos astrais lindíssimos e de percepções absolutamente incríveis, e é maravilhoso, é lindo, mas para mim não é isso que é o mais relevante. Para mim o relevante e por isso eu comecei por aquilo que aqui a nossa querida irmã partilhou connosco, desta mudança, que é não ficarmos presos, seja lá a que nível for. Isto acontece com a ayahuasca, como pode acontecer com o reiki, ou com qualquer outra coisa que a gente integre, outra técnica que a gente utiliza na nossa vida. Para mim que sentido é que eu faço disto na minha vida? O que é que isto muda na minha vida? Isto faz com que a minha vida fique mais leve, mais fluida, faz com que eu consiga ter mais entendimento sobre a realidade, sobre a forma como eu lido com as minhas próprias emoções? Se sim, boa, vale a pena. Se não, para mim, e isto é apenas a Cristina a falar, é só uma viagem. É quase como uma experiência recreativa que a gente possa fazer, e há muitas coisas que se podem usar para esses efeitos. E para mim não é disso que se trata. É olhar para a ayahuasca mesmo como uma medicina sagrada, que ela permite a expansão da nossa consciência. Nós depois vamos explicar melhor como é que isso funciona, por isso não queria estar a entrar em muitos detalhes agora. Mas basicamente, se eu vibro de uma determinada frequência, eu vou pensar, sentir, agir,
eu vou ter determinados relacionamentos, determinados trabalhos, conduzir determinado carro, ter vontade de vestir determinadas roupas, alinhadas com aquela frequência. E quando eu acesso algo, seja ayahuasca, seja um reiki, seja uma terapia de florais, seja uma caminhada na natureza, seja uma aula de kickboxing ou de seja lá aquilo que eu gostar, ou uma ida ao ginásio, é um dos meus trânsitos principais. E se eu elevo essa minha frequência, isso vai me permitir sentir, pensar, agir e começar a conectar, a criar um alinhamento para que outra experiência possa se aproximar de mim. Então, curiosamente, eu ontem repartilhei um post nas minhas redes sociais, que foi assim um insight que eu recebi depois de uma cerimónia, curiosamente, em que eu falava sobre os processos da cura. E talvez por isso há um bocado a Mara tenha dito, não estou aqui para curar nada, né? Que é uma coisa que eu digo muitas vezes. Se calhar nós temos que libertar, atenção que isto vem de uma terapeuta há 26 anos, 4, nem sei já, 24 anos talvez. E nós somos tão condicionados nesta ideia. Como é que te chamas? Desculpa? Fabiano. Eu há pouco mordi-me toda quando te falaste para não comentar, mas não consigo. Tu disseste, todos nós nascemos tortos, não é? E eu acho que todos nós nascemos perfeitos. E esta ideia, todo este condicionamento que nós vamos ouvindo ao longo da vida, com todo o respeito pela tua crença, esta é apenas a minha, neste momento, amanhã posso achar outra coisa. Esta ideia de que nós estamos quebrados, de que nós estamos em pecado, de que nós estamos afastados de Deus, da fonte, que nós estamos afastados da nossa essência, é muito daquilo que nos vai limitando, porque uma altura eu tive um insight numa cerimónia e foi bem forte para mim, demorei muito tempo a conseguir encaixar aquilo, se calhar ainda não encaixei, que é, na verdade, não há nada a curar. A única questão é mudarmos a nossa crença. Porque se eu acredito que tenho que curar alguma coisa, eu vou agir, eu vou pensar e eu vou me sentir como se eu estivesse afastada disso que eu quero. Eu sei que isto talvez possa ser um bocadinho complexo ou paradoxal, até porque estamos aqui numa cerimónia que muitas vezes nós achamos, eu vou lá para curar. Então, às vezes, a única coisa que a gente precisa de curar é a crença que nós temos em relação àquilo que nós achamos que está errado. De nós acharmos que temos que perdoar o nosso pai, de acharmos que temos que perdoar a nossa mãe, de acharmos que temos que fazer as pazes com aquela pessoa. E às vezes é só dizer assim, está tudo bem. Ninguém tem que gostar de mim, ninguém tem que fazer nada, ninguém tem que adular-me, ninguém tem que alimentar o meu ego, ninguém tem que fazer nada por nós, ninguém tem que fazer nada por nós. A única altura em que as pessoas têm que fazer coisas por nós é quando nós somos crianças. Que é a única altura em que nós somos verdadeiramente dependentes. Então, se eu sou uma mulher adulta e continuo à espera, é quase como se eu continuasse na energia daquela criança. Que é onde está a minha dor, é onde estão as minhas feridas, é onde estão todas as minhas crenças que me prendem ali naquele lugar. Então eu vou-me relacionar com o meu marido a partir dessa energia, eu vou-me relacionar com os meus filhos a partir dessa energia, eu vou até relacionar-me com o funcionário que me atende no café nessa energia. Eu hoje comecei o dia, nós hoje não almoçamos, nós normalmente no dia das cerimónias não comemos quase nada, mas nós queríamos tomar um pequeno almoço, estávamos em casa todos juntos. Eu fui ao café, habitualmente, onde vou sempre, e vi um senhor a ser extremamente desagradável com uma funcionária, mas desagradável ao nível que eu não vos consigo dizer, só porque ela, em vez de escolher uma caixa de cartão para pôr as arrofadas, escolheu um saco de papel. Curiosamente, ela era brasileira, então eu fico ainda mais irritada por ver tratar brasileiros assim. Coisas terríveis. Deves achar que estás lá no Brasil, deves ir para o teu país, eu não vou comer arrofadas metidas num saco de papel. Uma coisa horrível que ficou toda a gente. Meu Deus, o que é que se está a passar aqui? Então, o que é isto que acontece e que vem ao de cima na situação mais aleatória? São as nossas dores. São as nossas feridas. E essa pessoa não nos interessa nada, porque ela nem está aqui, não é? Somos nós que estamos aqui a tomar ayahuasca. Então eu acho que é muito interessante quando nós aproveitamos um momento como este, em que vamos estar aqui uma noite inteira, olhar para nós. Como é que seria se eu olhasse para mim
a partir de um outro ponto de vista, a partir de um outro olhar. E não é só o que vai acontecer aqui, que eu tenho certeza que vai ser fantástico, incrível e maravilhoso. É como é que nós depois vamos olhar à distância para aquilo que aconteceu aqui e como é que nós vamos pegar nisso e levar para a nossa vida de uma forma diferente. Eu até conhecer a ayahuasca e conheci através das mãos do Léo, na minha própria casa, pelas mãos da pessoa que eu amo, é um privilégio, foi realmente um privilégio muito grande. Eu já tinha feito muita coisa. Eu não sugiro nada, técnica nenhuma, que eu não trabalhe em mim e que eu não sinta que realmente funcione. Obviamente que eu tinha que perceber com o que é que ele andava a trabalhar, né? E tinha que sentir também. E apesar de todas as coisas que eu tinha feito antes, eu digo que há uma crise antes da ayahuasca e uma crise depois da ayahuasca. Estou com a Mara, nem sempre é um processo fácil, suave. Porquê? No meu entendimento. Porque a ayahuasca nos mostra o que é real. O que está cá dentro. E esse processo até de nos desiludirmos connosco, com as pessoas, com a vida, com as situações, desiludir significa perder a ilusão. A palavra desilusão significa perder a ilusão. Só que isso implica coragem. Eu quero ver, porque às vezes as pessoas querem um compromisso com a verdade, mas eu vejo que eu sinto que depois as pessoas não aguentam a verdade. Todos nós às vezes não aguentamos a verdade. Então quando nós fazemos esse compromisso, não, eu venho aqui para curar, eu venho aqui para resolver esta questão. É espetacular todos nós colocarmos o nosso objetivo. Se nós não colocarmos o objetivo e deixarmos solto, a medicina vai mostrar aquilo que a gente precisa de ver. Mas se nós quisermos trazer um objetivo, ajuda muito. No meu sentido, nesse processo. Mas queres ver mesmo? Eu sinto que a ayahuasca é uma mãe. Ela traz essa energia da mãe. Mas quem aqui for mãe sabe que nem sempre a mãe é só doçura, carinho, abraço e colo, não é? A mãe às vezes também tem essa função de nos abanar as estruturas e de nos empurrar para a vida e nos tornar autónomos e independentes. Que é isso que eu acho que uma boa mãe faz. É aprender a tornar-se desnecessária. Aprender a tornar-se desnecessária. Só que isso implica soltar uma outra parte do nosso ego que se quer sentir necessária porque se alimenta do poder e da influência que tem sobre os outros, sejam lá eles quem forem. E a partir do momento em que eu digo, não, eu quero ver, então a gente tem que respirar fundo e preparar-se para aquilo que estiver disponível para nós. E eu já fui ao céu e ao inferno muitas vezes. Aqui como a Xana falou, ela deu o exemplo, não falou, né? Mas eu já passei cerimónias inteiras em limpeza, já passei cerimónias inteiras a dançar, já passei cerimónias inteiras em que nem me apetecia mexer e outras em que se vai fazendo uma viagem entre estes vários mundos, que são melhores, naquilo que o meu ego prefere, né? Mas para mim, também já houve muitas cerimónias em que eu disse, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu só posso ser doida, eu não volto a tomar isto. E cá estou outra vez. E cá estamos, não é? Neste compromisso e acima de tudo nesta vontade de sermos mais quem somos. Que é só isso que eu acho que a gente precisa. Eu não acho que a gente precise curar nada. Eu só acho que a gente precisa de ser mais quem é. Ter a coragem de dizer todos os nãos que sentirmos que temos que dizer e aprendermos a, carinhosamente e com todo o respeito, a borrifarmos-nos naquilo que as outras pessoas eventualmente vão pensar sobre nós. Atenção que eu não digo isto numa perspectiva de sermos egocêntricos ou não termos empatia pelo impacto que as nossas ações têm no outro, porque isso chama-se responsabilidade emocional, que eu acho que todos temos, não é? Ou todos temos não, mas todos se calhar deveríamos ter. Nós temos responsabilidade também por aquilo que obviamente impactamos no mundo do outro. Mas convém entendermos que essa responsabilidade também é limitada. Porque basicamente cada um pensa em função da sua própria mente, assim como nós. Então às vezes mesmo que a gente queira fazer tudo perfeitinho e lindinho e direitinho e não ferir suscetibilidades de ninguém, cada pessoa também vai ver o mundo à luz dos seus próprios filtros, que basicamente é a sua própria experiência, as suas próprias dores, os seus próprios traumas, tal como todos nós. Né?
Todos nós temos coisas para resolver em relação à nossa infância, em relação aos nossos pais, em relação a quase todas as áreas da vida, não é? E por isso é que nós estamos, se calhar, ainda aqui, neste plano, nesta aventura, mas eu acredito que também estamos aqui para ser felizes e para desfrutar da viagem. Então, trazermos um pouco mais de leveza também aos processos. Acho que às vezes é bem necessário, principalmente dentro destas áreas da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, às vezes é trazido, no meu sentir, muito peso em relação ao processo. E vamos perdendo às vezes do foco. Ok, que é importante a gente olhar para o que falta, para o que a gente quer e para aquilo que são os nossos objetivos, e todos nós de alguma forma nos movemos, não é? Por esta vontade de sermos mais, sermos melhores, enfim, seja lá o que for. Mas para mim é super importante nós não perdermos o foco daquilo que a gente também já consegue fazer hoje, nem que seja um bocadinho melhor do que ontem. E eu sinto que muitas vezes falta essa valorização do processo, da melhoria, daquilo que a gente já consegue fazer bem, e trazermos mesmo essa amorosidade, acima de tudo, para nós, porque depois, como extensão, vamos levar isto também para todo lado. E termino só mesmo agradecendo assim a cada um de vocês que está aqui, porque sem vocês também este trabalho não seria possível. E nunca um grupo se reúne por acaso, cada um está de alguma forma a ajudar nesta egrégora, nesta energia à qual todos vamos acessar, e vamos desfrutar também deste processo. Ok? Gratidão.